Olá, bem-vindo. Nesta aula vamos ver como criar funções. Começaremos passando por uma ideia simples do que é uma função. E falaremos destas duas formas gerais de funções. Funções que apenas imprimem algo em tela e funções que retornam valores. Uma função pode ser vista como um bloco de códigos que é executado sempre que utilizamos esta função. Ou seja, sempre que utilizamos uma função, Python executa o bloco de códigos que foi escrito para aquela função. A estrutura geral para criarmos uma função é a seguinte. Primeiro colocamos a palavra reservada def, colocamos o nome da função, parênteses e os parâmetros. Na realidade, como veremos, também podemos gerar funções sem nenhum parâmetro. Após fechar parênteses, colocamos dois pontos. Abaixo, de forma indentada, colocamos o bloco de código que será executado sempre que utilizarmos a função. É recomendado que seja colocado uma observação logo no início do bloco indentado, com a utilização de aspas triplas, e deve conter uma breve descrição do que a função realiza. Essa observação é chamada de docstring. Ainda que seja recomendável, ela é opcional. Vamos ver alguns exemplos de criação de funções. Primeiramente, vamos criar funções que apenas imprimem algo em tela. Neste exemplo 1, vamos gerar uma função chamada nome1. Utilizamos a palavra reservada def, o nome da função, abrimos e fechamos parênteses e colocamos dois pontos. Neste caso, nossa função não terá nenhum parâmetro, ou seja, o usuário não precisará passar nenhum argumento para a função quando for utilizá-la. Agora vamos para o bloco indentado que será executado toda vez que utilizarmos a função. Começamos com a docstring, explicando o que a função faz. Lembrando que isto é opcional. Neste primeiro exemplo, a função irá apenas imprimir em tela o nome Maria. Executando essa célula, temos a criação desta função que poderá ser utilizada ao longo do restante do programa. Vamos utilizar esta função e ver o que acontece. Note que não precisamos passar nenhum argumento para ela. Note também que quando utilizamos a função nativa help, passando como argumento a função nome1, o retorno é a docstring que escrevemos aqui em cima. Também poderíamos escrever esta docstring com mais de uma linha. Vamos gerar uma outra função de exemplo, agora contendo um parâmetro.
A diferença entre esta função e a de cima é que, ao utilizarmos esta função, deveremos passar uma string a ela como argumento. Esta string será atribuída a este parâmetro e, a partir disso, Python irá executar o bloco indentado. Nesta função, Python irá aplicar este método à string que passarmos como argumento da função e atribuirá o resultado a uma variável a. Por fim, irá imprimir em tela a variável a. Quando utilizarmos a função passando como argumento um nome, por exemplo, Aline, Python irá atribuir a string Aline ao parâmetro nome. Nesta linha, irá aplicar o método capitalize ao parâmetro nome, cujo valor atribuído é a string Aline, e atribuirá o resultado à variável a. Nesta última linha, Python fará a impressão em tela da variável a. Executando esta célula, Python retorna em tela a string Aline com a primeira letra maiúscula em decorrência da aplicação do método capitalize ao argumento passado para a função. Passemos agora para o tópico 3, em que criaremos funções que retornam valores. Vamos ver isto neste exemplo 3 com a criação de uma função que chamaremos de nome 3. Desta vez, para ir mais rápido, não vamos colocar a docstring. Essa função deverá receber uma string. Aplicaremos a ela o método capitalize. E o resultado vamos atribuir a uma variável o nome final. Para gerar uma função que retorna um valor em vez de apenas uma impressão em tela, devemos utilizar praticamente a mesma estrutura que foi vista até aqui. A diferença é que nesta última linha do bloco devemos utilizar o comando return. Após return, colocamos o valor que a função deve retornar. Neste caso, queremos que o retorno da função nome3 seja a variável nome final. Podemos utilizar esta função da seguinte forma. Chamamos a função nome3 e passamos a ela como argumento a string Maria. Essa função, como podemos ver na sua definição, irá gerar um retorno. Vamos atribuir este retorno a uma variável a. Agora podemos ver que a variável a possui uma string Maria, com a primeira letra maiúscula, pois nossa função pega a string que passamos para a função nome3 e aplica a ela o método capitalize, retornando este resultado como saída da função. Note que a expressão após o comando return, que é atribuído à variável a. Vejamos a diferença entre a função nome2 e a função nome3. A função nome2 apenas realiza uma impressão em tela, não retorna nenhum valor. A função nome3 irá retornar uma string, considerando que passamos uma string como argumento da função. Neste exemplo 4, podemos ver a diferença prática disto. Vamos criar uma função chamada soma1.
Esta função irá imprimir em tela a soma dos dois argumentos que o usuário passar para a função. Também vamos criar uma função chamada soma2. Esta função deverá retornar como valor a soma dos dois argumentos que o usuário passar para a função. Agora vamos utilizar estas duas funções. Com a função type, podemos ver que o retorno do uso da função soma1 é algo que não possui um tipo de dado. Aplicando a função type a soma2, podemos ver que o retorno no uso da função soma2 é um inteiro. Atribuindo o resultado de soma1 a uma variável x, e atribuindo o resultado de soma2 a uma variável y, podemos ver o resultado prático disso. X é um objeto non-type. Assim, não podemos realizar as operações típicas que podemos realizar com os objetos do tipo inteiro. Já o retorno de soma2 é do tipo inteiro, permitindo a realização das operações típicas dos inteiros. Neste último exemplo, vamos gerar uma função que irá apenas fazer a divisão dos dois argumentos que serão passados pelo usuário. A função será a seguinte: esta função deverá retornar o numerador dividido pelo denominador. Podemos utilizar esta função de duas formas básicas. Na primeira, passamos como argumentos primeiramente o numerador e depois o denominador, seguindo a ordem colocada na definição da função. Note que para isto, devemos saber a ordem dos parâmetros que colocamos na definição da função. Esta forma de passar os argumentos para a função, seguindo a ordem dos parâmetros na definição da função, também serve para funções com mais de 2 parâmetros. Neste nosso exemplo, Python irá pegar o primeiro argumento e dividirá pelo segundo argumento. Vamos atribuir o resultado a uma variável a. Podemos ver que o resultado é 10 dividido por 2, como esperávamos. Uma outra forma
é colocar um comando de atribuição com os nomes dos parâmetros utilizados na definição da função, da seguinte forma. Se queremos que o denominador seja 2, por exemplo, colocamos o nome do parâmetro, o comando de atribuição e depois o número que queremos que seja o denominador. Para o numerador, a mesma coisa. Veja que desta forma, não precisamos seguir a ordem dos parâmetros de quando criamos a função, mas devemos saber os nomes utilizados para os parâmetros. Vamos atribuir o resultado a uma variável b. Desta forma, conseguimos o mesmo resultado que acima. Por fim, vamos ver uma breve observação sobre os termos parâmetros e argumentos, muito utilizados nesta aula. Parâmetro é o termo que se refere às variáveis na definição da função. Já argumento é o termo que se refere aos valores que passamos para a função quando estamos utilizando ela. Isso significa o seguinte: quando estamos criando uma função, como aqui, por exemplo, chamamos estes elementos de parâmetros. Já quando estamos utilizando uma função, como aqui, por exemplo, falamos que estes elementos são argumentos da função. Nesta aula, vimos como criar funções. Primeiramente, vimos a ideia geral do que é uma função. Depois vimos o que são e como gerar funções que apenas imprimem algo em tela. E vimos as funções que retornam valores. Então era isso, até a próxima.